Fala pessoal, beleza? Bom, vou gravar hoje um vídeo para vocês e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar sobre algo fundamental e vai ser uma aula um pouco diferente porque eu vou contextualizando, né, o dia de hoje com vocês aqui de forma que nós possamos entender os movimentos gráficos. Porque eu sempre falo para quem é meu aluno que nós precisamos entender o que o mercado está fazendo, para aí sim pensar em entrar numa operação. Então, se você entra em um trade sem entender o que o gráfico está fazendo, tipo, se ele está fazendo um pullback, se ele está quebrando uma estrutura, se ele está numa consolidação, já está errado, pessoal. Por quê? Entendendo o movimento gráfico, nós fazemos algumas expectativas sobre o preço. E aí eu vou usar, por exemplo, o gráfico do mini índice para fazer, né, essa leitura com vocês. E assim, pessoal, ler um gráfico é uma coisa, entender o movimento gráfico é uma coisa. Agora, conseguir estar dentro do movimento é outra. Como assim, Arthur? Pessoal, nós fazemos algumas expectativas sobre o preço. O mercado ele pode fazer um pullback, o mercado pode quebrar uma estrutura, ele pode, sei lá, tem várias coisas, entrar numa consolidação. Mas para que eu possa, isso eu vou falar na minha visão, né, e na visão de quem é meu aluno também sabe que é assim. Mas para que eu possa fazer um trade, eu preciso que o mercado na região X ou Y, ele comece a deixar minhas confirmações, os gatilhos. Porém, aqui nesse vídeo, eu não vou falar em si sobre os gatilhos, eu vou falar sobre movimentação, sobre o que o preço precisa fazer, independente se deu o gatilho ou não. Então eu não vou entrar no mérito aqui de que aqui eu poderia vender, aqui eu poderia comprar, mas sim sobre movimento. Olha, se o mercado não passou desse ponto, é esperado que ele faça isso. Se ele não passou desse ponto, é esperado que ele faça aquilo. Por quê? Pegando um gráfico, né, quando o mercado abre, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender a movimentação do preço. Entender se ele está com uma pressão compradora, se ele está com uma pressão vendedora. Só assim eu consigo trabalhar o preço. E quando você entende isso, você começa a ter expectativa. Sempre que eu estou operando, pessoal, eu estou avaliando as possibilidades que o mercado pode me mostrar. Por exemplo, agora há pouco eu gravei um vídeo ali no Instagram. Se você ver esse vídeo, você pode até assistir. O mercado ele estava mais ou menos aqui, ó, nessa região. E eu avaliando isso aqui, eu vi um cenário aqui que o preço ele poderia ter uma quebra de estrutura, por conta que ele não estava renovando máximas e tudo mais. E realmente o mercado segura, né? Eu até fiz uma venda, o mercado faz esse movimento aqui, eu peguei uma parcial, ele chegou a dar aqui 8,5 pontos, tá? Protegi e depois ele voltou. Porém, eu tive essa expectativa antes do movimento acontecer. Né? Vocês podem ir lá e assistir porque eu gravei. Depois eu também gravei o momento que eu peguei o trade. Né? Ou seja, eu tive a expectativa antes de fazer o trade. E é isso que eu quero que vocês, a partir de hoje, tenham. Vocês não podem entrar numa operação simplesmente porque acha que o mercado vai subir. Não, por que ele vai subir? Qual que é a expectativa desse movimento? E aí, por exemplo, eu vou usar aqui o gráfico do índice, ok? Novamente, não necessariamente eu vou mostrar entradas, ponto de entrada, mas contexto. Vamos lá. Observem, por exemplo, o mercado abriu mostrando muita sombra para cima, depois sombra para baixo. Tudo bem, eu já sei que eu tenho uma máxima do dia aqui e eu já sei que eu tenho uma mínima do dia aqui. Outra coisa, pessoal, mercado financeiro existem vários detalhes, né? São minuciosos, podemos assim dizer. E para você ficar realmente bom, você precisa entender esses detalhes minuciosos. Então, se você gosta desse trabalho que eu passo aqui para vocês, né, de forma gratuita e quer entender 100% de leitura e contexto, eu convido vocês, né, para participar da minha próxima turma de mentoria que eu vou fazer, onde eu demonstro todo o meu operacional, entrada, quem já foi meu aluno, né, quem é meu aluno aí, se quiser deixar nos comentários o que achou, se vale a pena, se não vale, dê sua opinião sincera aí, né, que realmente às vezes outra pessoa está pensando em fazer e pode ver o que vocês acham. Se é bom, fala, se não é, também pode falar. Então vamos lá, nós temos um cenário aqui onde nós temos máxima e nós temos mínima. Lembra que eu falo para vocês que o mercado ele tem um objetivo, romper máxima ou romper mínima? Então se eu percebo, por exemplo, o mercado agredindo a mínima do dia e ele não consegue romper, se ele não consegue romper aqui,
que ele provavelmente vai tentar fazer? Vai tentar agredir a máxima para então ele romper a máxima. E percebam, quando o mercado busca a região de máxima, ó, ele está testando. O que nós esperamos aqui? Um rompimento. O que ele faz? Ele nega esse movimento de rompimento. Novamente, eu não vou abordar aqui confirmação gatilho. Não, eu quero que vocês entendam as expectativas que nós temos que ter do preço em determinadas regiões. Então, se o mercado ele não renova a máxima, qual que é a tendência normal e natural do preço? Ele tentar renovar o quê? Mínima. Ele buscar a mínima. E aí o mercado vem vindo. Deixa eu deixar essa linha mais para frente aqui para a gente acompanhar. Vem vindo. Aí ele não consegue buscar a mínima, fica trabalhando ali no meio. De novo, pessoal, o que o mercado faz? Olha onde que ele vem testar de novo. Máxima do dia, novamente, não consegue renovar a máxima. E nós sabemos que se ele não renova a máxima, ele tem que vir tentar renovar a mínima. Não é obrigação do preço, mas é uma expectativa clara que ele tem que fazer isso. Isso é contexto, isso é entender o movimento gráfico. Então, por exemplo, se você sabe que se o mercado ele não está renovando máxima, o preço está tentando agredir e não está renovando, você tem que ficar de olho numa venda. Aí você precisa aguardar confirmação, o mercado chegar na região, deixar gatilhos e tudo mais. Mas vamos na parte de contexto, expectativas. E aí nós observamos, então, o mercado vem, agride a mínima do dia e tal, rompeu. Aí muita gente fala, rompeu, vende aí, vende rompimento de fundo. Eu vou dar uma dica para vocês, que eu já falei muito, não opere rompimento, tá? E outra dica, espere sempre o próximo candle, porque muitas vezes o falso rompimento, ele rompe e o próximo devolve. E olha o que acontece aqui no próximo candle. O mercado, ele praticamente engole o anterior. O que é isso? Uma tentativa de renovação de mínima e o mercado não consegue. Então nós temos agora nossa mínima nessa região. Se o mercado não conseguiu renovar a mínima e ele testa a região, deixa gatilhos e tudo mais, eu tenho que considerar uma compra acreditando que está consolidado, pessoal. O mercado tentou romper mínima, não conseguiu. Tentou romper máxima, não conseguiu. Isso é consolidação, tá mais do que claro. Pô, Arthur, e quando ele volta a andar em tendência? Quando ele conseguir sair para algum lado. Arthur, para que lado ele vai romper? Não sei, não me interessa também. Para o lado que romper, eu vou aguardar os movimentos de correção para eu tomar posição. Então, observem, ele volta de novo para a região de máxima, segura, volta a buscar a mínima, segura. Ou seja, você sabe que o mercado está consolidado até que ele consiga romper. Ó, de novo, gatilhos, confirmações, movimento de baixa. Olha como ele vem buscar a mínima. Toda vez que o mercado estiver numa consolidação, qual que é a expectativa dele ao chegar próximo de uma máxima? Segurar e voltar para a mínima. E quando ele chega na mínima, segurar e voltar para a máxima. Ó, isso aqui é o quê? Expectativas. E não é que o preço realmente faz o movimento? Eu estou falando com vocês aqui contexto, pessoal, contextualização. Entrar na operação, você precisa o quê? Das suas ferramentas de ignição, que são os gatilhos, que tem vários vídeos que eu já mencionei aqui com vocês, tá? Então, buscou mínima, rejeitou, vem de novo para a mínima. Ó, de novo o mercado querendo romper. Será que vai romper? Vamos ver, próximo candle, devolvendo de novo. E aí a gente fica naquela, pô, o mercado realmente está com dificuldade de renovar a mínima. Agora nós temos mínima aqui, ó. Toda vez que ele vem agredir o fundo, ele rejeita. Ó, segurando de novo. Beleza, mercado rompeu. Aqui quase tivemos uma possibilidade de compra, né, através de gatilhos. Tivemos o gatilho aqui, a confirmação, mas ele não renovou máxima. Tudo bem, mercado rompeu. Tá, será que ele vai continuar? Não sei. Vamos ver. Ó, devolvendo. Tá vendo que o mercado estava muito consolidado? Muito mesmo. Ó, temos nova mínima. Aí você pode falar, pô, Arthur, mas o mercado, ele não está fazendo fundos descendentes? O que nós temos que observar, pessoal? Esquece esse negócio de que topo ascendente apenas e fundo descendente, topos ascendentes, topos descendentes, fundos descendentes, isso vai caracterizar a tendência. Não, nós precisamos ver renovação de mínimas. Por exemplo, não adianta nada o mercado fazer um fundo aqui mais alto, um fundo mais baixo aqui, um topo mais alto, um topo mais baixo, sendo que eu estou dentro de um padrão de consolidação. Todo momento que o mercado vem buscar o fundo referência, ele não consegue renovar. Olha como ele fica brigando. Pô, Arthur, mas ele deixou um fundo mais baixo aqui, não tem problema. Ele não está conseguindo renovar esses fundos. Qual que é a lógica aqui? Se o mercado vier buscar esse fundo novamente e segurar, começar a deixar gatilho, qual que é a expectativa? A mesma lá de trás. Ele tentar buscar topo. Então, se o mercado vem agredir esse fundo aqui e começa a segurar, qual que tem que ser minha expectativa nesse momento? De alta.
esperando o quê? Um movimento de teste de topo. Ó, mercado segurou, ó, até uma confirmação, vamos ver se ativa. Não ativou. Ruptura, tá? Agora eu estou fazendo uma mescla com gatilhos e nós começamos a perceber aqui o mercado fazendo um movimento descendente, mas sem renovação de mínimas dos fundos atuais. Observa, até que nesse momento aqui o mercado vem, ó, mostra uma possibilidade de quebra de estrutura. Tá vendo que nós tínhamos fundo? O mercado corrigiu, não corrigiu? Veio buscar fundo? Gatilho, segura, segura. Qual que é o risco desse trade aqui que eu tenho que pontuar? Eu sei que o mercado pode testar essa região aqui, que nós sabemos que é uma resistência, e devolver. Você aceita o risco? Ó, risco aqui 200 pontos, meu alvo fica acima. Não, Arthur, eu aceito, beleza. Ó, mercado vem, olha onde ele testa, olha os gatilhos. Olha o preço testando região de resistência. Tá segurando, deixando gatilho. Vários gatilhos, ó, e o mercado vem e faz um movimento de baixa. Seria errado tomar esse trade de compra aqui? Não, ele não renovou fundo. Porém, você tinha que ter ciência que o mercado poderia parar nesse ponto aqui, que é uma resistência, fundo anterior rompido. Pô, mas e se eu não tomei e visualizasse que ele estava segurando na resistência? Se o mercado está fazendo uma correção, ele já vem começando a te mostrar fundos e topos descendentes e ele realmente renova o fundo, como ele renovou esse fundo aqui, o que eu tenho que estar atento? Para um movimento de queda buscando o fundo anterior. Sempre visualiza isso nas suas operações. O mercado vai trabalhar buscando os topos e os fundos. Então, se você está vendendo, procura pelo menos realizar no último fundo. Aqui, ó. Realizou no último fundo, beleza, você deixa rolar. Qual que é a expectativa, então, do mercado após ele romper um fundo? Continuar o movimento de baixa. Porém, eu preciso aguardar o quê? Correções. Então, se o mercado ele começa a corrigir, até onde? Pode ser no fundo anterior rompido. Eu tenho a opção também de usar uma FIBO, uma retração. Vamos ver se o mercado faz pullback. Pullback muito pequeno e, de novo, querendo renovar fundo. Ó. Fez fundo, corrigiu. Ó, renovou? Não, tá querendo segurar, deixou um gatilho interessante. Vamos ver. Não confirmou nada. Então, continuou o movimento. Ó. Rompeu o fundo aqui, o que eu faço? Eu tenho, então, o último fundo rompido, e eu tenho também 50% da minha perna, que seria basicamente aqui, ó. Caso ele faça um pullback aqui, eu posso considerar a venda. Ah, mas e se ele começar a romper esse 50%? Quer dizer que vai reverter? Não, aí eu puxo pernas anteriores. Eu tô em queda. Olha aí o movimento, já tá nítido. Próximo candle, começa a corrigir. Segurou, legal, bonito. Próximo candle rompeu. O que eu faço? Atualizo a minha FIBO. Puxo para o topo anterior. E aí eu aguardo um pullback naquela região. Mercado candle 7.1. Gatilho interessante, segurando na região de fundo anterior. 7.2, um candle feio para venda. Ele precisaria me confirmar outro gatilho. Aqui está o porém, pessoal. Esse outro gatilho que ele confirma, ele vem testar a região dos 50 dessa perna. E esse primeiro gatilho aqui, ele não testa a região. Vê como ele não testou. Então, tomar um trade aqui, eu sempre falo para os meus alunos também. Nós temos que tomar cuidado, porque quando ele se afasta da região, eu não acho interessante. Então, eu, particularmente, não tomaria o trade. Por quê? Porque o 71 também não fez o teste. Então, para mim, ele tem que testar a mesma região. Agora, eu vou apagar tudo isso e vou riscar um gráfico. Primeiro eu fiz ali riscando no gráfico. Agora eu quero fazer desenhos para vocês entenderem. Então, vamos supor que o mercado ele marca máxima e mínima. E aí, num determinado momento, ele vem agredir a mínima. Se o mercado segurar acima dessa mínima, qual que deve ser a sua expectativa? Bom, se o mercado não está conseguindo renovar a mínima, ele vai tentar buscar a máxima. Quer dizer que ele vai chegar lá? Não, não quer dizer, mas é uma expectativa muito grande que nós devemos ter. O mercado veio e realmente buscou a máxima do dia e rompeu. Pô, Arthur, fechou um candle acima. Será que ele vai romper? Não sei, espera os próximos. E os próximos continuam alta. Opa, mercado renovou máxima. Você vai comprar aqui nesse rompimento? Não vai. Qual que tem que ser a sua expectativa nesse momento? Aguardar uma correção. Essa correção, ela pode vir até o topo anterior rompido, que vira um suporte. Ela pode vir nos 50% da última perna. Ok, o mercado fez essa correção. Qual deve ser a sua expectativa? Sempre trabalhando com expectativas do movimento de alta. Pô, Arthur, mas e aí? Eu tenho expectativa. Mas como que eu sei se eu vou entrar ou não? Aí você deve observar o quê? As rejeições na região. Observe sempre rejeição.
Mercado chegou na região, às vezes ele não deixa a rejeição e ele faz o movimento de novo. Porém, você teve a expectativa desse movimento. Isso aqui acontece demais, demais, demais. Só que o que você tem que observar nisso? Você tem que observar que você está sabendo ler o gráfico. Você sabe por que ele bateu nessa região e subiu. Não, ele bateu nessa região aí porque era a máxima do dia, o mercado rompeu, ele testou ela, já estava em tendência de alta porque ele rompeu a consolidação, só que não deixou gatilho, não deixou rejeição. Mesmo assim, ele fez o movimento de alta. Aí, num determinado momento, você vê a mesma coisa, o mercado fazendo pullback, testando o último topo. E aí, o mercado ele vem para renovar a máxima. Você sabe que após toda a correção, no caso de uma tendência de alta, o mercado ele precisa renovar a máxima anterior. E aí você começa a perceber que o mercado não está tendo força para renovar essa máxima. Qual tem que ser a expectativa? Bom, se ele não está renovando máxima, ele pode fazer uma correção mais intensa. Você provavelmente estaria marcando essa perna aqui, ó, a última perna. Nesse caso, como ele está querendo quebrar a estrutura, eu precisaria voltar minha FIBO para o fundo anterior. Ou seja, ele poderia fazer uma correção mais profunda para depois continuar esse movimento. Isso aqui que eu estou falando para vocês, pessoal, nada mais é do que entender cada movimento. Vocês não vão conseguir operar bem se não entender o que o gráfico está dizendo. O mercado, como um todo, assim, sempre vai ter uma explicação. Eu sou da parte, assim, eu gosto de ser bem criterioso. Pode ter movimentos que são irracionais? Pode. Mas sempre vai ter um motivo. Às vezes, se eu tomei um stop, pode ser porque realmente eu errei. Eu errei ali em questão de não aguardar a confirmação do gatilho, ou o gatilho não chegou a testar a região, mas sempre as movimentações ela tem um porquê. Vai ter dia que o mercado realmente está irracional, que ele não está nem um pouco seguindo critérios gráficos, mas na maioria, pessoal, na grande maioria, ele segue sim critérios racionais, porque senão, é igual eu falei já em vídeos anteriores, isso aqui seria um cassino. Então minha dica para vocês querem operar bem? Quer saber como identificar os melhores movimentos no mercado, as melhores operações? Faça expectativas do preço. Vai ficar evitando de você, por exemplo, ficar operando aqui no meio, porque você sabe que o movimento bom foi aqui na correção. Vai ficar evitando de você comprar aqui nesse rompimento, porque você sabe que a compra boa foi no pullback da máxima do dia. E aí você para de fazer trades aleatórios e começa a fazer trades raciocinados. Quantos alunos que eu pego, pessoal, hoje em dia, a pessoa chega para mim e fala, cara, fiz a mentoria com você, antes eu fazia 20, 30 operações num dia, hoje eu faço 2, 3 e com qualidade. Por quê? Porque a pessoa começa a entender o gráfico. E é isso que eu quero que vocês que me acompanham aqui comecem a fazer, pessoal. Compreendam o gráfico. Não operem meramente porque está caindo ou porque está subindo. Façam expectativas do preço. Bom, o mercado fez essa correção, buscou tal ponto. Bom, se ele segurar aqui, ele tem que testar o topo anterior. E ele tem que romper para continuar a tendência. Se não romper, ele quebra. Se romper, eu vou aguardar de novo a correção. Jamais operar rompimento. Rompimento, para mim, não é legal. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão começar a ser mais pacientes e a ser bem mais racionais. Vocês vão ser técnicos no mercado. Então, comecem a fazer expectativas. Siga essa dica minha que eu estou falando para vocês. Pega gráfico parado e começa a arriscar. Bom, beleza, ele tinha uma máxima, mínima, ele buscou mínima. Ó, segurou, opa, rejeitou mínima, olha para onde que ele foi lá para máxima. Bom, aqui ele começou a rejeitar a máxima, mas ele não veio buscar a mínima, ó. Opa, o mercado aqui deu uma enganada. Só que depois ele rompeu máxima e começou a entrar em tendência de alta. Aí o mercado vem, faz um movimento de alta, opa, olha onde ele está corrigindo, 50 da perna, olha as rejeições. Opa, possibilidade aqui de um trade de compra. O mercado andou 200 pontos, 200 de stop. Dava para eu pegar um trade aqui, bacana. Opa, o mercado fez correção, veio buscar o topo anterior, começou a segurar, quebrou uma estrutura. Opa, ele rompeu esse fundo aqui, rompeu 50% da tendência. Começou a entrar pressão vendedora. Ó, ele está fazendo um pullback. Por quê, pessoal? Dessa forma, vocês vão começar a entender o gráfico tecnicamente. É isso que eu foco, pessoal, nas minhas mentorias. É passar para a galera que confia no meu trabalho uma visão abrangente de gráfico, entender o gráfico. É isso que vai fazer você ter resultado no mercado. Se eu pudesse te dar uma dica, esquece um pouco o setup, indicador e dá uma focada na sua leitura. Será que sua leitura está legal mesmo? Será que essa falta de resultado que às vezes você se queixa não é porque a leitura não está legal?
que às vezes as pessoas elas se queixam, né? Pô, minha leitura não tá legal, cara. Eu não consigo ganhar dinheiro. Será que é porque a gente não precisa de alguns ajustes, né? Então pensem nisso aí. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que possa ter ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like, deixa o seu comentário, tá? E novamente, final do mês eu estou iniciando uma turma nova, tá? Da mentoria. E se você tem interesse em participar, em entrar para ela, eu sempre faço assim. Normalmente eu pego uma turma, eu concluo essa turma primeiro. Eu nunca trabalho simultâneo assim, porque não dá certo, para dar o atendimento para todos, atender no meu privado tudo, e aí só depois eu começo outra turma, né? E aí no fim do mês eu vou abrir novamente outra turma e as inscrições estão abertas, então se você tem interesse é só me chamar no privado, fechou? E um abraço e até mais, valeu!